Olá pessoal, seja bem-vindo ao Congresso de TI. Quero inicialmente agradecer ao Rafael Libani pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez numa edição do Congresso de TI, falando sobre segurança da informação e sobre computação forense. São minhas áreas de pesquisa, minhas áreas de estudo, né? O tema de hoje, nesse nosso bate-papo, são os desafios da computação forense numa área nova, que é a internet das coisas. Antes de começar o nosso bate-papo, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Gilberto Sudré, eu sou professor do Instituto Federal de Ensino e Pesquisa do Espírito Santo, o IFES. Lá eu sou coordenador do Laboratório de Pesquisa em Segurança da Informação e Computação Forense. Também sou instrutor da Academia Cisco e sou coordenador do Centro de Suporte das Academias Cisco, que acontece aqui no estado. Também sou instrutor da Academia de Polícia do Espírito Santo, na área de computação forense. Sou membro da Sociedade Brasileira de Ciências Forenses e membro da HTCIA, que é uma associação internacional de investigação de crimes de alta tecnologia. Também sou comentarista da CBN Vitória e da TV Gazeta. E aqui no final eu tenho aqui alguns livros que eu editei como autor ou como coautor, sendo que o último, chamado Tratado de Computação Forense, é um livro que abrange, na verdade são vários autores e peritos distribuídos pelo Brasil, que tratam em cada capítulo de algumas áreas da computação forense. Então, essa é a minha rápida apresentação. Vamos ao assunto de hoje. Então, a agenda de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a internet das coisas, ou IoT, vamos falar sobre os pilares da IoT para entender exatamente que essa questão de vulnerabilidades e essa questão de falhas de segurança da internet das coisas, que tipos de ataques e vulnerabilidades acontecem na internet das coisas, e aí a gente entra exatamente no desafio da computação forense em IoT, ou seja, investigação de crimes digitais que acontecem utilizando a internet das coisas. E no final, uma rápida conclusão do nosso tema que está aqui. Então, começando, vamos entender um pouco desse mundo da internet das coisas. Aqui tem uma definição, a primeira definição é do Gartner, fala que a internet das coisas é definida como uma rede de objetos físicos que contém tecnologia embutida para se comunicar e sentir e interagir com o ambiente externo ou com estados internos. Uma outra definição que a gente pode utilizar também é do Fórum Brasileiro de Internet das Coisas, que diz que IoT é uma nova infraestrutura que integra a internet, né, com objetos permitindo a interação entre o mundo digital e o mundo real. E aqui, nessa definição, a gente consegue entender exatamente os riscos que a internet das coisas pode trazer ao nosso dia a dia, que é exatamente essa interface entre o mundo digital e o mundo real. Essa interface que os dispositivos de internet das coisas apresentam, elas podem ter, obviamente, um tipo de falha de segurança e permitir que alguém, através da rede digital, do mundo digital, da internet, venha ter acesso aos nossos dados, né, a nossa situação do nosso dia a dia, na nossa privacidade em relação a isso. Aqui alguns números, então eu tenho lá, veja que esse gráfico vai até 2020 e a previsão, né, em 2020 é que a gente tenha aí até 50 bilhões de dispositivos móveis ou dispositivos de internet das coisas conectados na rede. Veja que é uma quantidade imensa de dispositivos, a gente pode imaginar que a gente vai estar cercado deles, ou seja, dispositivos que estão à nossa volta, ao nosso entorno, vão estar coletando informações a nosso respeito, enviando essas informações, essas medições, obviamente, para a nuvem ou para algum outro local de armazenamento, o que poderia, em algum momento, expor a nossa privacidade ou até participar ou ser testemunha de um crime digital. Então, veja que tem aqui um número, né? Alguns números de internet das coisas. Aí, segundo a Cisco, a gente vai ter em 2020 50 bilhões de dispositivos conectados. Em valores, o Gartner prevê um investimento, né, de mais de 1,9 trilhões de valor agregado nessa situação da internet das coisas. E por último, a gente pode imaginar ou estimar, segundo o IDC, 7,1 trilhões de dólares de lucro, não, na verdade de faturamento relacionado à internet das coisas. E uma previsão do Gartner que a gente chegaria em 2020 com um processador custando menos de $1. Então veja que a gente pode abordar isso, ou incluir isso, esse tipo de inteligência de internet das coisas em muitos dispositivos. Falando em muitos dispositivos, a pergunta é: aonde estão esses dispositivos de internet das coisas? Eles estão em muitos lugares. Então eu tenho aqui alguns exemplos, a parte lá de veículos, a parte de agricultura, parte de consumo de energia, controle de consumo de energia, segurança,
gerenciamento de prédios, aí tem a parte lá de telemedicina, que é uma coisa muito forte da área de internet das coisas, dispositivos médicos integrados à internet, permitindo telediagnóstico, acesso de médicos a outras informações de paciente, né? Casas inteligentes, coisas do dia a dia, estamos vendo aí óculos, relógios, sapatos, roupas conectadas à internet que tem algum tipo de medição, né, de parâmetros do nosso dia a dia, né? Além de dispositivos móveis, né? Para não ficar assim muito amplo, essa situação muito abrangente, vamos dar alguns exemplos exatamente desses dispositivos que a gente está falando aqui agora. E aí a gente tem, por exemplo, algumas imagens que eu selecionei aqui. Por exemplo, primeira imagem da esquerda, no canto superior esquerdo, a gente tem lá um sensor de umidade, temperatura, né, do solo. E esse sensor ele é inteligente, ele consegue monitorar esses parâmetros e enviar para uma central que vai tomar algum tipo de decisão baseado nesses sensores que estão espalhados pelo campo. Aí tem uma câmera também remota, com controle remoto, que eu posso monitorar ambientes, né, quem entra, quem sai de ambientes. Um outro dispositivo muito curioso é esse dispositivo que está em verde aqui, o terceiro da primeira linha aqui, que é uma torradeira. Essa torradeira ela está conectada via Wi-Fi à internet e ela consegue, né, através dos sistemas de previsão de tempo, saber como é que vai ser o tempo hoje, né? E aí quando eu coloco uma torrada para poder ser feita, né, nessa torradeira, a torrada vai sair marcada, como mostra ali na figura ali, com a previsão do tempo, se vai chover, se vai fazer sol, e a temperatura mínima e máxima do local onde eu estou. Então veja que é bem interessante, bem curioso até um dispositivo como esse. Além de geladeiras inteligentes, dispositivos de monitoramento de parâmetros corporais, frequência cardíaca, temperatura, lâmpadas inteligentes que tem, eu posso controlar a cor da lâmpada, né? Um outro dispositivo interessante que é esse da Hughes aqui, que é um pequeno dispositivo que eu coloco na fralda do neném, e quando o neném faz xixi, esse dispositivo, através de Wi-Fi, consegue mandar um tweet para o pai ou para a mãe avisando que é hora de trocar a fralda, né? Temos também os relógios inteligentes, temos aqui monitoramento do gado no campo com essa coleira inteligente também, e os automóveis, né, que estão cada vez mais automatizados e mais conectados à internet também. Então tudo isso mostra que a internet das coisas já está entre nós em muitos locais diferentes. E ela está em grande quantidade. Então veja aqui uma matéria falando que o número de conexões de dispositivos de internet das coisas no Brasil já supera o número de celulares. Então veja que há muita coisa, muitos dispositivos conectados na internet em relação a isso. Colocando isso em gráficos, em números, dessa quantidade de dados que a internet das coisas gera, então veja aqui, esse gráfico aqui mostra uma evolução da quantidade de tráfego de dispositivos móveis, né, ao longo dos anos. Então a gente está lá desde 2013 a 2018, no ano que vem, e a gente tem lá mostrando que pode chegar no ano que vem a praticamente 16 exabytes de dados transmitidos só com dispositivos móveis. É muita coisa, muitas informações sendo coletadas e transmitidas para a internet. Então essa é uma questão bastante importante e bastante sensível também, que são dados sensíveis que estão sendo enviados para algum lugar. E são armazenados aonde? São armazenados normalmente na nuvem, porque esses dispositivos, como eles não têm uma capacidade de armazenamento muito grande, né, nem a rede onde eles estão também tem, então normalmente essas informações elas são enviadas através da rede, através da internet, para servidores que estão na nuvem. E esses servidores é que vão armazenar essas informações, essas medições que os dispositivos de internet das coisas coletaram do mundo real e vão para o mundo digital através da rede, sendo armazenados em servidores que estão na nuvem. Falando ainda, para a gente entender um pouco desse mundo da internet das coisas, quais são os pilares que a gente enxerga como pilares da internet das coisas? Então a gente tem lá, primeiro, o tamanho reduzido, são dispositivos muito pequenos que podem ser embutidos em muitos eletrodomésticos e eletrônicos e equipamentos que estão à nossa volta. Eles são uma fronteira, como a gente falou, entre o mundo real e o mundo digital. Então eles vão coletar dados no mundo real e vão espelhar e representar esses dados no mundo digital. Então essa é uma questão. Se comportam de maneira autônoma, que é um outro problema. Em geral, todos esses dispositivos de internet das coisas, eles são processados, ele tem processamento local e tem uma programação embutida, uma computação embarcada. E aí com isso eles vão, baseado nos dados que eles coletam, além de enviar para a internet, eles também tomam algumas decisões.
talvez ligar uma lâmpada, abrir um registro, aquecer ou esfriar um local, comandar um ar-condicionado, uma série de situações. Então eles se comportam de maneira autônoma, né? Eles têm uma programação interna, o que também tem um problema, que se eu altero essa programação interna, esse dispositivo de internet das coisas pode ter um outro comportamento errático que pode causar algum problema a nós humanos ou algum patrimônio que a gente tem. Também são dispositivos interativos, ou seja, eles têm sensores, como eu comentei, que medem parâmetros do mundo real, e tem atuadores, atuam, né, no mundo real de acordo com a programação e o que eles mediram pelos sensores. E todos eles, em geral, têm uma conectividade grande utilizando tecnologia sem fio. Tem alguns exemplos aí, na parte de NFC, RFID, Zigbee, dispositivos de 3G ou 4G, ou outras tecnologias, Bluetooth, por exemplo, de comunicação também com o mundo digital. Então, essa é uma outra característica desses dispositivos. Bom, e agora, conhecendo um pouco dessa linha, vamos falar um pouco das vulnerabilidades e os ataques que normalmente têm acontecido contra o dispositivo de internet das coisas ou utilizando dispositivos de internet das coisas. E a gente tem alguns. Então, por exemplo, né, ameaças que estão disponíveis no ambiente, né, que podem ser ameaças à internet das coisas. Primeiro, eles são enfraquecimento do perímetro de segurança. Como eles estão exatamente entre o mundo digital e o mundo real, se eu, através da internet, consigo um acesso, uma invasão a um destes dispositivos, eu posso agora ter acesso também ao mundo real, ou seja, a atuações, a sensores que estão medindo parâmetros do mundo real. Então, e como eles são em grande quantidade, a gente falou de quantidade de dispositivos de internet das coisas que estão por aí, eu tenho um grande aumento da superfície de ataque. Então esse é um problema. Também tenho problema de vazamento de informações privadas. A gente viu aí que muitos dispositivos médicos são conectados à internet e esses dispositivos médicos eles têm informações privadas, né? Até câmeras também de monitoramento em locais sensíveis também podem ser vistas através da internet. Então eu tenho um problema de vazamento de informações privadas, com vários exemplos desses que eu comentei. E dispositivos médicos, como eu comentei também, que além de dados sensíveis, eles podem ser alterados e essa alteração do seu comportamento, já que eles são autônomos, têm uma programação embarcada, podem causar alguns riscos à vida. Vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouco também. E por que isso acontece? Basicamente porque, como os dispositivos eles têm um baixo poder computacional e um baixo poder de capacidade de armazenamento, os sistemas operacionais que são embutidos a eles são normalmente muito simples. Sistemas operacionais que não têm mecanismos de proteção adequados. Não sofrem atualizações, esse é um outro problema. Um dispositivo de internet das coisas, quando ele é colocado à venda, dificilmente esse dispositivo vai receber algum tipo de atualização do sistema operacional. Então ele vai ter a vida inteira dele com esses equipamentos, né? Ou seja, com essa versão do sistema operacional, e as vulnerabilidades que por acaso esse sistema operacional, quando ele saiu da fábrica, ele já tinha, ele vai continuar tendo ao longo de toda a vida, o que é um risco para quem usa aquele dispositivo. Os objetos muitas vezes não estão preparados para serem conectados à internet. Por quê? Porque os fabricantes têm pressa em liberar muitos produtos para o comércio, para mostrar aquela novidade, que agora o equipamento está ligado à internet. Mas, na verdade, é um equipamento que foi pensado para ser trabalhado de forma offline e, na pressa, o fabricante colocou lá algum tipo de placa de comunicação e conectou aquele dispositivo na internet. E aí esse dispositivo, qual é o problema dele? Ele tem algumas vulnerabilidades que não deveriam estar ali naquele momento, pela pressa, não foram avaliadas, não foram testadas. Então esse é um outro problema, né, em relação à vulnerabilidade do software que está embarcado no dispositivo, né? Como eu comentei rapidamente, os recursos computacionais desses dispositivos normalmente são muito baixos, né, tanto de memória quanto de poder de processamento, o que dificulta a implementação de mecanismos mais robustos de segurança, como criptografias mais sofisticadas, utilização de certificados digitais, utilização de autenticação forte. Então isso causa também, né, uma superfície de vulnerabilidade para esses dispositivos que estão aí. Bom, para a gente ter uma ideia sobre essas vulnerabilidades, aqui eu separei algumas matérias. Por exemplo, segurança da internet das coisas é uma bomba relógio. Então está mostrando ali que
redes baseadas em sensores pioram a proteção dos sistemas de informação devido à velocidade de informação, da evolução tecnológica que suporta. Ou seja, mais uma vez, a velocidade acaba sendo inimiga da segurança, porque na pressa de lançarem novos produtos, os fabricantes deixam em segundo plano a segurança. Então isso é um problema. Outra questão está dizendo ali que metade dos dispositivos móveis do mundo não possui proteção contra cybercrimes, não possui algum tipo de filtro, bloqueio de acesso, um bloqueio contra ataques das mais variadas formas, até no caso de smartphone até antivírus, muitos não utilizam antivírus nessa situação. Então esse também é um problema do ambiente. E qualquer coisa, na verdade, pode ser invadida. Aqui está mostrando uma matéria de um sistema de controle de temperatura, de aquecimento, né, de um prédio inteiro, que foi atacado por uma forma de negação de serviços, DDoS, e esse dispositivo, então, ele foi desabilitado pela essa forma de ataque de negação de serviço. O que aconteceu? O sistema ficou fora do ar e todo o prédio ficou sem aquecimento. Imagina todos os moradores, numa época de frio, né, não ter, né, um aquecimento funcionando no seu prédio. Então, isso vai acontecer de forma cada vez mais comum, porque nossas casas estão ficando mais inteligentes e os dispositivos eles estão autônomos, estão expostos na internet. Se eu ataco esse dispositivo, eu vou ter algum tipo de função, talvez a porta não abra, talvez a porta da garagem não abra, talvez a parte de eletricidade não funcione na casa, exatamente por causa desse tipo de ataque nessa situação. Aqui uma forma bem conhecida, já bastante conhecida, são os automóveis conectados à internet. Cada vez mais para oferecer novas funcionalidades aos seus clientes, aos seus usuários, as montadoras colocam mais automação nos seus carros e mais conectividade nos seus carros. E essas conectividades muitas vezes não foram bem pensadas, não foram bem testadas. E aí eu tenho, no caso da Chrysler, vários carros que tinham essa vulnerabilidade. A própria Tesla teve problemas com essa situação de ataques via Wi-Fi, onde o atacante conseguia desabilitar o freio, acelerar, parar o carro, trocar de marcha, uma série de outras funções. Então, ou seja, isso também é um risco, ou seja, uma vulnerabilidade para os dispositivos que estão conectados à internet. E uma coisa bastante grave, por exemplo, como eu comentei, são os dispositivos médicos, que também são conectados à internet. Esse exemplo que a gente está vendo aqui é uma bomba de infusão. Essa bomba, como é que ela funciona? O médico coloca um certo medicamento e programa para que aquele medicamento seja colocado, ou seja administrado ao paciente de forma de microdoses. Então, sei lá, 10 ml vão ser administrados ao paciente em 3 ou 4 horas. Então, ou seja, microdoses lentamente no paciente. Essas bombas de infusão, já foi provado que eles poderiam ser invadidas e aquele medicamento que tinha que ser administrado num período longo de tempo, 3, 4 horas, por um ataque, esse medicamento poderia ser acelerado e ser administrado, por exemplo, em 20 minutos ou em meia hora. Com isso, isso acontece que causa um risco ao paciente. O paciente poderia ter algum tipo de problema nessa situação e aí causar morte até em algumas situações. Então esse é um caso. Aqui outro caso que é bombas, na verdade, bombas de insulina, que também eram vulneráveis, ou são vulneráveis em alguns modelos aí, a ataques externos, e aí a gente tem problemas também contra a saúde dos pacientes. E alguém pergunta, mas são muitos dispositivos, estão espalhados pela internet, é difícil de encontrar esses dispositivos vulneráveis na internet. Bom, não é não. Aqui, ó, eu tenho um exemplo, não sei quem já conhece esse dispositivo, chama-se, na verdade é um site, chama-se de Shodan. Ele é um Google da internet das coisas. Então, um mecanismo de busca na internet de dispositivos conectados a ela. Então, o Shodan ele fica varrendo os IPs que estão conectados à internet em busca de câmeras, em busca de sensores, em busca de dispositivos conectados à internet que tenham algum tipo de vulnerabilidade ou que tenham, por exemplo, uma senha fraca, portas abertas para conexão através da internet. E eu, através do Shodan, ele tem uma versão gratuita e uma versão paga, eu consigo fazer buscas por local, por tipo de equipamento, por tipo de vulnerabilidade. E ele vai me dizer, então, os endereços IPs e as portas que estão abertas daqueles endereços que ele localizou. Então, veja que tem até aqui a nova área do Shodan que trabalha com buscas de sistemas industriais que estão abertos ou estão conectados à internet. Também é um outro risco
dessa natureza. Então, essa é uma forma que é fácil, relativamente fácil de encontrar esses dispositivos que têm algum tipo de vulnerabilidade e conectados à internet para isso. E aí, esses dispositivos, uma vez invadidos, eles podem ser também utilizados como vetores de ataque. Então, a gente tem um exemplo aqui de um ataque de 1 terabit por segundo de negação de serviço que foi feito, e esse tráfego todo foi gerado a partir de 150 mil dispositivos de IoT que foram invadidos. Então, os atacantes invadem os dispositivos de IoT, tudo bem, tem pouco poder de processamento, mas se eu reunir 150 mil dispositivos dessa natureza, gerando tráfego contra uma vítima, eles vão simplesmente afogar a vítima de tráfego, né, porque eles são 150 mil. Né, então, essa é uma situação. E aqui, num outro exemplo, de outro tipo de ataque, de geração de spam, usando como vetor de propagação do spam eletrodomésticos, geladeiras, smart TVs, que foram invadidos e, na verdade, viraram um ponto de disseminação de e-mails ou de spam. Então, veja que eles podem ser utilizados para ataques nessa situação, ou até mesmo espionar você, como é o exemplo que eu coloquei aqui na verdade, isso aqui é uma dissertação de mestrado da Universidade de Copenhague, em que o pesquisador provou, é uma prova de conceito, mostrando que se eu consigo inocular num smartwatch, num relógio inteligente, um código malicioso, esse código malicioso pode monitorar os movimentos da mão ou do braço com os giroscópios, com a parte de posicionamento do smartwatch, do relógio inteligente. E com isso, ele conseguia, com algum grau de certeza, né, saber se essa mão, onde estava sendo utilizado o smartwatch, eu digitasse a senha, ele conseguia, através do monitoramento do smartwatch, saber quais eram os dígitos que foram apertados, digitados no teclado para isso. Então, ou seja, agora é o smartwatch sendo utilizado como uma forma de espionar o seu usuário. Também é uma outra situação bastante grave nessa situação. Então, veja que tem vários tipos de vulnerabilidades e ameaças relacionadas aos dispositivos de IoT para isso. E aí, se tem uma ameaça, se tem uma vulnerabilidade, se tem algum tipo de ilícito sendo feito ou realizado através do dispositivo de internet das coisas, eu preciso ter uma forma de investigar esses ilícitos, e aí entra a questão da computação forense em dispositivos de IoT. Né? Então a gente já viu que dispositivos de IoT são uma ótima fonte de evidências, eles estão presentes, né, nos tipos de ataques para identificar vazamento de informações, invasão de sistemas, adulteração de processos, também são coisas dessa questão. Né? E a gente tem cidades com diversos sensores de IoT capturando muitas informações, câmeras, sensores de trânsito, sensores de temperatura, sensores de movimento. Então, eles podem ser utilizados para a verificação de ilícitos ou de crimes, nesse caso, né? E eles já foram, inclusive, dispositivos de IoT utilizados em casos para acusação ou defesa das pessoas envolvidas no certo do ilícito lá. Então, por exemplo, eu separei aqui uma matéria em que um homem que foi acusado de ter assassinado a sua esposa, né? Na verdade, ele foi condenado por causa do monitoramento, ou seja, do Fitbit, que é um relógio inteligente que estava na vítima. Né? Ou seja, eles viram que o álibi que ele estava colocando, né, o acusado, não tinha relação, ou seja, ele era o álibi, ele era negado pelas informações que foram extraídas do relógio que estava na vítima, o relógio inteligente que estava na vítima. Então, veja que dispositivos de internet das coisas podem ser utilizados como forma de esclarecimento de crimes ou de ilícitos nessa situação. Só que aí a gente tem uma série de desafios, né, para a utilização ou para essa investigação usando os dispositivos de internet das coisas. Quais são os desafios? Primeiro, a natureza heterogênea dos dispositivos de internet das coisas, ou seja, eu tenho centenas de fabricantes diferentes. Cada fabricante diferente, cada fabricante tem uma forma de armazenar os seus dados no dispositivo. Tem uma forma de distribuir os seus dados na nuvem ou na internet. Eu tenho muitos protocolos de comunicação diferentes, alguns abertos, padrão, e outros que são
proprietários. Ou seja, só o fabricante tem a forma ou o controle daquele protocolo. Então, ou seja, eu tenho problemas de aquisição de dados, porque os dados são armazenados na memória de uma forma diferente. Eu tenho uma dificuldade de identificação do tráfego, né, do que está sendo trafegado na rede, porque muitas vezes são protocolos proprietários, e muitas vezes os dispositivos eles estão distribuídos de forma geográfica em locais em que o perito não tem a jurisdição. Então, o dispositivo está longe, eu não tenho como fazer essa análise, né? Ou seja, essa análise física no dispositivo, que é um problema também, né? Onde eu poderia coletar informações nos dispositivos de IoT? Primeiro, no hardware. Posso ir lá e olhar se tem algum dado sensível, importante, ou uma alteração do firmware no próprio hardware do dispositivo. Então, eu vou ter que fazer uma intervenção física no dispositivo para ter acesso a essa informação. Outra, nas aplicações. Aplicações de comunicação, aplicações de armazenamento, ou aplicação que está embarcada no dispositivo móvel ou no dispositivo de IoT. No armazenamento de informações, ou seja, o dispositivo de IoT está enviando as informações para um servidor que está na nuvem. E aí entra a questão da forense em cloud. Ou seja, esse servidor muitas vezes nem está próximo do perito, está longe do perito. Então eu tenho um problema nessa situação também. Então essa é uma outra dificuldade que eu tenho em relação a isso. E também, como eu comentei, na rede, ou seja, comunicação entre o hardware e as aplicações ou entre os servidores. E aí eu tenho diversos padrões de comunicação, e tem alguns exemplos aí de Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, 3 ou 4G e outros, né, protocolos diferentes, além dos protocolos proprietários, o que é bastante complicado, né, de eu analisar se ele é um protocolo proprietário em relação a isso. Eu tenho problemas também do número de dispositivos. Muitas vezes eu tenho que fazer uma análise em centenas de sensores. E como é que eu faço isso? Isso é uma dificuldade também, é um outro desafio para a computação forense nesse caso, né? O armazenamento interno, a gente falou do armazenamento interno antes já, ele pode não ser acessível por métodos forenses tradicionais, e aí cada fabricante tem a sua forma de armazenamento, talvez tenha que ter uma técnica de análise desses dados específica para cada fabricante, o que também é uma questão bastante complicada nesse caso, né? E além como não tenho um armazenamento muito grande internamente, eu tenho o problema de onde é que esses dados estão. Então, estão na nuvem, estão na internet, e essa grande quantidade de dados, cada sensor está gerando muitos dados diariamente, então eu tenho que ter uma forma rápida de analisar todos esses dispositivos, todos esses dados que foram gerados pelos dispositivos também de forma rápida e sem uma complexidade bastante baixa, nesse caso aqui, né? Variedade de tecnologia de comunicação, já falou sobre essa situação. Falamos sobre deixar os dispositivos ativos depois do incidente, pode resultar na sobrescrita de dados que estão em memória. Como eu falei, esses dispositivos têm uma baixíssima capacidade de armazenamento local. E aí, se eu deixo o dispositivo ligado após o incidente, esses dados locais podem ser sobrescritos e eu perder essas informações logo depois do incidente. Então, esse é um problema em relação a esse caso. E mesmo que os dados possam ser adquiridos, podem não ser legíveis porque o fabricante usou uma forma diferente de armazenamento ou eu tenho que usar uma ferramenta diferente dessas ferramentas que a gente tem hoje disponíveis no mercado para isso, né? Em relação à análise do tráfego da rede, essa é uma questão importante também, ou seja, como os dispositivos muitas vezes mandam os seus dados para a internet, a análise do tráfego é uma análise interessante que vai me dar muitas informações. Primeiro, da atividade do sensor ou do dispositivo, ou seja, o que ele está coletando, como ele está coletando, qual é a frequência de dados que ele está coletando, né? Essa é uma situação. Outra é conseguir a questão de identificação de aonde ele está armazenando esses dados. Ou seja, o dispositivo está coletando os dados e mandando para um local na nuvem, ou um servidor na rede local. Ou seja, aonde ele está armazenando essas informações. Isso também é uma dificuldade que eu tenho que ter, ou uma informação importante que eu tenho que analisar em relação a isso. E também analisar o histórico de comunicações e informações que esse sensor ou esse dispositivo de internet das coisas está fazendo o uso da rede. Então, veja que tem muitos locais que eu posso analisar, mas o problema é que eu tenho uma variedade muito grande de dispositivos, formas diferentes de comunicação,
isso pode ter uma implicação direta na minha análise ou na minha perícia que eu vou executar. Então, essa é uma outra questão também importante. Para a gente concluir, bom, internet das coisas é uma realidade, não é um futuro. Já existe, está em torno, está à nossa volta, e a realidade só vai aumentar o número desses dispositivos que estão entre nós, né, para isso aqui. Os dados capturados e armazenados, a gente já viu que são uma ótima fonte de evidências, ou seja, eles são uma ótima fonte de evidências para esse caso. E atualmente, né, eu tenho grandes desafios para utilizar a computação forense nesses dispositivos. Por quê? Devido à variedade de tecnologia, a gente falou sobre isso aqui, variedade de dispositivos existentes, variedade de formas de comunicação e protocolos de comunicação. Então esse é um outro problema que eu tenho, que é bastante grave, né, nessa situação, e vai ser um grande desafio para os novos peritos. O que também é interessante no sentido de que eu tenho um campo de pesquisa para os peritos que estão aí pensando em entrar nessa área e conhecer, né, ou seja, desenvolver ferramentas novas, desenvolver metodologias novas para esse tipo de situação, para esse caso aqui. Uma coisa interessante é que os fabricantes eles deveriam disponibilizar formas um pouco mais padrão de recuperação desses dados, já que esses dispositivos podem ser testemunhas em ilícitos que acontecem na rede ou acontecem no mundo real. Então essa é uma questão importante também para os fabricantes. Eles também deveriam ter algum tipo de padronização ou de protocolos ou de forma de armazenamento para isso, né? E como eu comentei, acho que é interessante que os novos peritos ou quem atua na área de perícia fique atento a isso, porque existe um campo bem legal de expansão de ferramentas, criação de novas ferramentas, criação de frameworks e tecnologias para uso na computação forense de dispositivos de IoT. Né? Antes de terminar, eu vou deixar aqui algumas informações para quem quiser entrar em contato comigo. Aqui tem meu site, gilberto.sudré.com.br. Aqui eu publico meus artigos, vídeos, áudios, e também tem a forma de entrar em contato comigo, tem meu e-mail, tem meus links todos aqui nesse site. Aqui eu tenho o nosso link para o site do nosso laboratório de pesquisa na área de computação forense e segurança da informação do IFSC, chamado de LabSeg. Aqui a gente tem a publicação de artigos, os trabalhos dos nossos alunos que são orientados pelos professores também estão publicados nesse site. Por último, eu quero fazer um convite para você. A gente participo de um webcast que acontece quinzenalmente às segundas-feiras, às 11 horas da noite, de 11 à meia-noite, né, chamado de Security Cast. O Security Cast, ele discute temas como de segurança da informação e computação forense, entre 3 especialistas em segurança da informação, eu, Alberto, Alcion, e um advogado especializado em segurança ou em direito digital, que é o Gustavo Martinelli. Então, a gente coloca em votação no nosso grupo, no Telegram, telegram.me/seccast. Esse grupo, inclusive, é um dos maiores, até onde eu sei, é o maior grupo de segurança, que discute segurança da informação em língua portuguesa. Temos mais de 1.700 participantes e a gente coloca em votação um tema nesse grupo, e o tema mais votado é o tema que a gente vai abordar na discussão da semana seguinte, né, nesse caso. Então, convido você para entrar no nosso grupo, telegram.me/seccast, ou ir lá no site securitycast.com.br e tem lá todos os episódios anteriores que foram gravados. Por fim, deixo aqui os meus dados para quem quiser entrar em contato comigo. Tem aqui meu Facebook, Gilberto Sudré Tecnologia, meu Twitter, @Gilberto Sudré, LinkedIn, Gilberto Sudré, e tem o site e meu e-mail. Muito obrigado mais uma vez, Rafael, pelo convite. Uma honra participar aqui novamente do Congresso de TI. Espero que tenha sido bastante proveitoso esse nosso bate-papo. Fico à disposição quem tiver alguma dúvida, né, sobre o tema de segurança da informação ou computação forense. Então, mais, um grande abraço a todos e sucesso nas carreiras.